Tudo começou em 28 de fevereiro. Uma ação militar conjunta dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã deu o pontapé inicial no que pode se tornar a maior crise no mercado de energia que a gente já viu. E o epicentro de tudo isso? Uma faixa de água bem estreita que, agora, está colocando a economia do mundo inteiro em xeque. 20 milhões. Guarda bem esse número. Ele é a chave para a gente entender o tamanho do problema. Essa era a quantidade de barris de petróleo que até pouco tempo atrás cruzava o Estreito de Hormuz todos os dias. Hoje, esse fluxo gigantesco foi reduzido a quase nada. Ok, vamos entender isso aqui direitinho. O Estreito de Hormuz não é só uma rota marítima qualquer, não. Ele é basicamente a artéria principal do mercado de energia global. O fechamento dele na prática pelas forças iranianas foi como um choque direto no sistema. E as ondas de impacto já estão se espalhando pelo planeta todo. E olha, parece que isso é só o começo. E claro, a primeira consequência, a mais violenta, como já era de se esperar, foi o baque direto nos mercados de energia. A reação foi imediata. E foi bem forte. A escalada foi, assim, vertiginosa. Em questão de dias, a produção de petróleo já foi cortada, estoques de emergência tiveram que ser acionados e o transporte de navios na região simplesmente parou. A velocidade com que a situação toda se deteriorou pegou muita gente de surpresa, viu? E aqui a gente vê o tamanho do tombo. A oferta global de petróleo simplesmente despencou, uma queda de 8 milhões de barris por dia só no mês de março. Para colocar isso em perspectiva, é uma perda de produção gigantesca, algo que o mundo não via há décadas. Bom, com a oferta caindo desse jeito, era óbvio que os preços iam seguir o caminho inverso, né? Em menos de um mês, o preço do barril de petróleo do tipo Brent subiu mais de $20. Ele chegou a ser negociado bem perto dos $120. É um aumento que bota uma pressão enorme nas economias do mundo todo. Mas o grande erro é achar que essa é só uma crise do petróleo. As ondas de choque já estão se espalhando e batendo em outras cadeias de produção globais, afetando desde a fabricação de plásticos até a comida que chega na nossa mesa. Agora, o que é bem interessante aqui é entender que a crise tem duas faces. O Golfo não exporta só petróleo bruto. Cerca de 3,3 milhões de barris por dia de produtos já refinados e mais 1,5 milhão de gás liquefeito de petróleo, o nosso famoso GLP, também estão parados por lá. Isso cria uma segunda frente de escassez. E essa tabela aqui detalha bem o estrago. A Índia, por exemplo, depende do Golfo para conseguir 2/3 do GLP que consome, usado principalmente no gás de cozinha. A interrupção tem um impacto humano, direto, na vida de milhões de famílias. O leste asiático fica sem sua principal fonte de nafta para a indústria petroquímica, e a África e a Europa veem o fornecimento de combustíveis essenciais completamente ameaçado. E para a gente não ficar só nos números, dá uma olhada na perspectiva de um agricultor americano. Para a gente como Matt Frostick, essa crise lá do outro lado do mundo significou que os preços dos fertilizantes quase dobraram. Isso ameaça toda a próxima safra dele. Então a conexão é essa bem direta. O bloqueio dos navios no Golfo vira um problemão para a cadeia alimentar do mundo todo. Quase metade da ureia do planeta, que é um fertilizante essencial, está presa. E o que isso significa na prática? Custos mais altos para os agricultores e, muito provavelmente, preços mais altos no supermercado. Pois é, essas ondas que a gente viu, uma a uma, estão se juntando e virando uma maré de pressão econômica global. E as principais instituições financeiras do mundo já estão soando o alarme. Esse é o alerta do Fundo Monetário Internacional, FMI. A preocupação deles não é só com o preço do petróleo em si, mas com o efeito cascata que ele provoca, empurrando a inflação para cima e freando a produção no mundo inteiro. A estimativa do FMI ajuda a gente a ter uma ideia do tamanho do estrago. Um aumento de 2 pontos na inflação global e um corte de 1 ponto na produção podem não parecer muita coisa, mas na prática isso significa trilhões de dólares em atividade econômica perdida e um aperto no bolso para famílias do mundo inteiro. E como acontece em muitas crises globais, o impacto não é igual para todo mundo. As nações mais vulneráveis economicamente são as primeiras a sentir o golpe. E o motivo é bem claro. Elas têm menos reservas de dinheiro para pagar pela energia e pela comida importada, que de repente ficaram muito mais caras. Isso pode levar rapidinho a crises de dívida e instabilidade social. Diante de um cenário tão pesado, a comunidade internacional está se mobilizando. Vamos ver agora os esforços que estão rolando para tentar diminuir os danos e evitar o pior. A resposta está se concentrando em 4 frentes principais. Primeiro, usar os estoques de emergência para ganhar tempo. Segundo, achar rotas alternativas em terra, tipo aerodutos. Terceiro, desviar os navios para longe da zona de conflito.
E, por último, usar toda a pressão diplomática possível para reabrir a passagem. A Agência Internacional de Energia, a AEE, agiu rápido e de forma decisiva. Autorizou uma liberação recorde de suas reservas estratégicas. Só que o próprio relatório da agência descreve isso como uma medida paliativa, sabe? É como um band-aid para um ferimento bem grande. Os produtores também estão se adaptando. A Arábia Saudita, por exemplo, está usando ao máximo a capacidade de um oleoduto que leva o petróleo para a costa oeste do país, bem longe do conflito. Já atingiu um recorde de 5,9 milhões de barris por dia exportados de seus portos ocidentais. O mapa do comércio marítimo global está sendo redesenhado em tempo real. O tráfego pelo Bab el-Mandeb, uma rota super importante, caiu mais da metade. Para compensar, os navios estão pegando rotas mais seguras, mas que são muito mais longas. O movimento no canal de Suez aumentou 70%. E a rota antiga, ao redor do Cabo da Boa Esperança, também viu um aumento bem grande. É a logística mundial em estado de emergência. E na frente diplomática, a pressão está aumentando. As maiores economias do mundo condenaram publicamente o bloqueio do estreito, tratando o assunto não só como uma crise econômica, mas como uma ameaça direta à paz e à segurança globais. No final das contas, o cenário é este. Reservas de petróleo estão sendo liberadas, rotas estão sendo desviadas e a diplomacia está a todo vapor. Mas a verdade é que todas essas são soluções temporárias para um problema que pode durar muito tempo. O mundo está acionando suas defesas, mas a grande incerteza sobre o que vai acontecer se essa crise continuar, essa paira sobre todos nós.